Olá pessoal que acompanha o canal Beleza Bioma Caatinga nas plataformas digitais. Peço que você faça a inscrição no canal, compartilhe o vídeo em outras plataformas. Acesse o sino para receber outras notificações, isso é importante. Deixe o seu like. Pessoal, eu fiz uns vídeos ano passado e inclusive com base em alguma coisa que a gente encontra, o que é falado, o senso comum. Primeiro que a gente não tem que se basear muito no senso comum, sim. Claro que eu não sou um cientista, não sou um pesquisador, não estou na academia. Mas ele foi falando sobre a abelha chamada limão. O nome limão é o nome genérico para várias espécies, tá bom? Então, mas num determinado momento, e aí eu fui num congresso, esse congresso, inclusive quando a gente pergunta às vezes, eu fui muito objetivo, eu perguntei, a abelha limão não tem corbícula, as operárias? E o congressista, ele respondeu de uma maneira até muito ímpera, muito forte, não tem. Eu digo, mas o que acontece com as abelhas que vivem em colônias eusociais? Elas, de um modo geral, as castas não tem uma rainha, de modo geral, um indivíduo normalmente único. Zangões, em quantidade maior do que a rainha, claro, pouco, mas oscilando. E operárias em grande quantidade, as operárias não têm corbícula. Ele disse, não, nesse caso não. Foi bem duro, bem bom. Mas apareceu um vídeo ontem, mandaram um vídeo para mim procurar entender, analisar. Não sou analista, aí no caso, e outras pessoas já tinham falado, eu já desconfiava. Bom, então eu conversei com um pesquisador, o pesquisador me passou uma dissertação de mestrado. Eu vou falar aqui a dissertação, o título da dissertação é Determinantes Bionômicos e ecoquímicos do cleptoparasitismo de Lestrimelita limão Smith. Lembre que o James Edward Smith era um taxonomista que viveu no século XIX. Hymenoptera apide meliponine. Bom, o estudante que fez essa dissertação foi o Lucas Garcia von Zambe, foi na Universidade de São Paulo, USP, Campo Ribeirão Preto, em 2012. E essa dissertação foi para obter o título de mestre em ciências. Bom, então, além dessa abelha, existe também processo de cleptobiose, cleptoparasitismo, cleptobiose é a ação, vamos dizer assim, realizada por uma outra espécie que não tem na América, na África, que é a Cleptotrigona, ok? E o que tem de interesse nisso aqui? É que elas transportam sim a cera em corbícula. As corbículas são funcionais. Além de possuir corbícula, ainda são funcionais. Então, eu tinha feito um documento, na verdade um documento é forte, um vídeo falando sobre isso, que elas iam retirar, porque na natureza não tinha sido ainda identificado elas coletando em flores pólen, mel. Então, elas tiram das abelhas o pólen, o mel, cera e, que é chamado líquido larval, que é a geleia real, elas vão retirar tudo. E algumas abelhas que são menos defensivas, elas agredem mais, levando a colônia. Normalmente, eu volto a falar, é uma questão de colônias fracas. As abelhas que são mais defensivas, exemplo, a jataí, que é a Tetragonus angusta, e nesse caso se defende mais, se for a colônia forte. Bom, quanto ao gênero Lestrimelita, lembre, é o gênero. Limão é por conta, você poderia estar perguntando, é porque quando elas atacam uma outra abelha, ela libera um odor de limão, que confunde as abelhas, praticamente desorganiza, quebra toda aquela hegemonia que existe dentro da colônia, comunicação e tudo, e aí elas retiram tudo. Existe estudado, segundo essa dissertação, esse estudante, quer dizer, já é mestre, 19 espécies que atingem o México, ele diz até o sul do Brasil. Lembrando que aqui no médio de São Francisco existe uma Lestrimelita, não a limão, Lestrimelita trópica. Bom, outras abelhas também podem fazer um processo que o pessoal chama pilhagem. Mas a pilhagem normalmente é mais usual para espécies do indivíduo da mesma espécie.
A Zooxytrigona pode fazer isso, Captotrigona e algumas melíponas. Elas podem entrar nas caixas das outras. Bom, aí no caso aqui, só quem tiver mais curiosidade, eu falava que não era problema a questão. Então eu fiz um vídeo chamado Abelhas Limão e Arapuá, que são duas espécies, aí no caso, nome popular. Não é o problema do meliponário, para o meliponicultor, do meliponicultor. Sim, outras questões, como por exemplo, condensar e tudo. E por que eu estou trazendo isso a público? Porque as pessoas às vezes me questionam e eu volto a dizer, primeiro eu sou professor do ensino básico, sou da ralé, não sou da supra-sumo ou seja, top, como é falado, do ensino. Agora, eu não concordo, eu não aceito que um doutor venha falar que meu aluno falou besteira, por exemplo. Porque outro dia o aluno veio dizer para mim que tinha aprendido, não aprendeu, ele desaprendeu. Que a diferença, claro, tem tantas, entre uma planta e um animal, é que a planta, o animal tem células, formado por células, e a planta não. Absurdo. O único grupo de organismos que não é formado por células, por que eu estou chamando a atenção disso? Quando eu falar lá de abelha para meus alunos, eu explico corretamente. Se eu cometer um engano, não tenho nenhum problema de dizer, olha gente, vamos fazer uma correção que eu cometi esse engano. O único grupo de seres vivos que não é formado por célula são só os vírus, são acelulares, são organismos que não são formados por célula, tem um material genético, inclusive DNA ou RNA, por exemplo, o influenza, que é o vírus da gripe, tem só RNA, um vírus RNA vírus, e tem adenovírus. Então, esse material é envolvido por uma cápsula proteica. Mas voltando aqui, então quando vier me questionar, eu sou bem sincero com isso, eu não sou cientista, eu não estou na academia. Agora, quando alguém vem me questionar também, que eu falo coisa lá, já falei uma série de coisas, muitos não gostaram, paciência, eu não posso fugir com a verdade, com a realidade. Se eu cometer um engano, em tese não foi um engano, foi isso, e aí eu peguei aqui um apoio, que é a dissertação lá do Lucas Garcia, que ele vai falar sobre isso. Ele fez o estudo dele foi voltado para isso, o cleptoparasitismo, processo que é cleptobiose, que é feito para abelhas, no caso, um grupo de abelhas que ele citou aqui, 19 espécies estudadas, que deve existir mais, que ainda não foram estudadas, que faz esse processo. Então, mas aí o que eu volto a afirmar lá, quando que ocorre isso? Ocorre quando a colônia que ela está assaltando aqui está fraca. Uma colônia forte, ela se defende bem, mesmo que seja qualquer espécie. E algumas espécies são mais defensivas, exemplo, a jataí, do que... Eu acredito que ela também não vai assaltar o arapuá, uma Trigona spinifex. Aposto que nenhuma abelha-limão vai invadir essa colônia. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque é um vídeo justamente para explicar isso, porque muita gente vem me consultar, às vezes, entre aspas, eu não sou um consultor, mas vem tentar pegar um diagnóstico, eu não sei tudo não, gente. Eu leio alguma coisa, eu estou mais dentro de um nível empírico do que científico. Científico é para aqueles que recebem para isso, para aqueles que têm dedicação exclusiva, para aqueles que estão nos institutos federais, que estão nas universidades, que têm esse papel, que nem muitas vezes não desempenha. Inclusive eu digo para vocês, eu me afastei um pouco me distanciei um pouco desse grupo de pessoas, com todo respeito. Tem muitos professores legais, mas por conta de gente que orbita, que estão em outra constelação, nem aquela de Órion, que é a mais próxima da Terra, não vive nessa. Eu acho até que, pega aqui até uma frase Raul Seixas para a gente fechar, é muita estrela para pouca constelação. Então eu não estou nesse meio, eu sou um criador de abelha comum, conservacionista, que procura entender as abelhas, que de vez em quando eu preciso eu vou lá, faço uma pesquisa na internet, não vou publicar, não vou falar qualquer coisa, uso uma linguagem mais adequada possível, uso a minha linguagem e fim de papo, tá? Então espero que vocês tenham entendido que a abelha-limão não é um nome popular para 19 espécies, e ainda tem uma espécie na África, que é a Cleptotrigona, que ela também faz esse mesmo processo de cleptobiose, é o processo de cleptoparasitismo, ela também vai invadir as colônias, ok? Agradeço a todos por estar inscrito no canal, vamos fortalecer o canal e até o próximo vídeo.